Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nandaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem tempo, quantidade, matemática e cores, que explica as cores do fundo do cenário das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelável do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos, dizendo e diga seu número de rebanho, seu número de rebanho de 1 a 70, de qual você faz parte. Lembrando que você também pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. Saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo
mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja vocês também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Eu me peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através dessa tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o primeiro livro de hoje é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 16, Gênesis capítulo 16, é o primeiro livro de hoje. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Gênesis, capítulo 16, que contém 16 versículos. Agar e Ismael. Ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és o Senhor Deus que vê, pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço que chama Beer-Lahai-Roi está entre Cádiz e Bered. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs o menino
o nome de Ismael. Tinha Abrão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Vamos ao segundo livro de hoje, que é o livro de Jó. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 5. Jó, capítulo 5, que contém 27 versículos. Ele livra da espada da sua boca o necessitado e o pobre das garras dos poderosos. Assim é a esperança para o pobre, a injustiça tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem em que o Senhor Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele faz a chaga e ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos também curam. Glórias ao Senhor Deus, e vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração era oração número 2. Senhor nosso Deus e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa sua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mas antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos. E hoje eu falarei primeiro os rebanhos de número par.
rede. Vamos aos primeiros rebanhos de hoje. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. E o livro é o livro de Jonas. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da vida sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Jonas, capítulo 1, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. O capítulo 1 contém 17 versículos. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. E o livro Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. O capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos. O roubo ao Senhor Deus. Eu, Senhor, não mudo por isso. Vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido desde o dia de vossos pais, pois desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem ao Senhor Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Oséias com 14 capítulos. Oséias, capítulo 9, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. O capítulo 9 do livro de Oséias contém 17 versículos. Castigo para Israel. Dá-lhes, ó Senhor, mas o que lhe darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, pois ali os aborreci por causa da maldade das suas obras. O lançarei fora de minha casa, não os amareis mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não dão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Glórias ao Senhor Deus. Vamos
aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro é o livro de João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 12. João, capítulo 12, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 12 contém 50 versículos. A entrada triunfal. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. A multidão que estava ali ouviu a voz, dizia que era um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Disse o Senhor Jesus, não veio esta voz por causa de mim, mas por causa de vós. Agora é o tempo de juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. 2, 71 e 69. Provérbios com 31 capítulo. Capítulo 12, Provérbios, capítulo 12. Que contém 28 versículos. A ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é cauteloso na amizade, mas o caminho dos ímpios o faz errar. O preguiçoso não assa a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da retidão, na vida, nesse caminho a imortalidade. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Daniel com 12 capítulos. Glórias a Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. O Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Daniel capítulo 1, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 1 do livro de Daniel contém 21 versículos. Então disse Daniel ao guarda, quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te a teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso e o experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes. Melhores estavam, mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Cantares com 8 capítulos.
Vamos ao livro de Cantares. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1, Cantares, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Cantares, capítulo 1, que contém 17 versículos. Como um ramalhete de flores aromáticas nas vinhas de Engede é para mim o meu amado. Como és formosa, ó minha amiga, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Quão formoso és, ó amado meu. Quão amáveis és, o nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de ciprés. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Sim. Ruth com 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 12. 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Ruth capítulo 3, que contém 18 versículos. Ruth encontra-se com Boaz na eira. Disse mais, dar-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele mediu 6 medidas de cevada e lá expôs as costas. Então ela entrou na cidade. Quando Ruth chegou a sua sogra Noemi, lhe perguntou como foram as coisas, minha filha. Então ela contou tudo o que o homem lhe tinha feito. E acrescentou, estas 6 medidas de cevada me deu, dizendo, não voltarás vazia para a tua sogra. Então disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. E antes de eu sortear o capítulo e o livro para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Vamos dar início ao sorteio do livro do capítulo para os rebanhos que eu acabei de sortear. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31, contém 30 versículos. A futura rebelião. Assim Moisés escreveu esse cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor Josué, filho de Num: esforça-te e anima-te, pois farás entrar os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Livro de Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 2, Romanos capítulo 2. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 2. Os judeus e a lei. Ora, tu que tens por sobrenome
judeu, e te apoias na lei e te glorias no Senhor Deus? E conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei? E confias que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre das crianças que têm a forma da ciência e da verdade na lei? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37, e Obadias com um capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Obadias para os rebanhos santos que eu acabei de sortear, 34, 38, 33 e 37. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos. Não devias parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará comigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão sem cessar até o fim. E serão como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, a casa de Esaú palha, e aqueles que se acenderam contra ele, e os consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú. O Senhor o disse. Rebanho Santo de número 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43, 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 14, 1 Crônicas, capítulo 14. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. 1 Crônicas, capítulo 14, que contém 17 versículos. O palácio e a família de Davi. Os filisteus haviam deixado ali os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Uma vez mais os filisteus atacaram o vale. Voltou Davi a consultar o Senhor Deus, que lhe disse: não subirás atrás deles, mas os rodearás e os atacarás em frente das amoreiras. Ouvindo tu um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás ao combate, porque o Senhor Deus terá saído à tua frente para ferir os exércitos dos filisteus. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63, e 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos a capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, contém 3 versículos. Perdão, contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos. Nós mesmos ouvimos esta voz vindo do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos ainda mais firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, se a ela prestarem atenção, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e esta estrela da alva surja em vosso coração. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte do Senhor Deus falaram movidos pelo Espírito Santo.
Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Apocalipse com 22 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Papais, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, para o Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. O capítulo 12 do livro de Apocalipse contém 18 versículos. A mulher e o dragão. Então a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Os que guardam os mandamentos do Senhor Deus mantêm o testemunho de Jesus, e o dragão parou sobre a areia do mar. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67, Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 6, Jeremias, capítulo 6. Para o Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. O capítulo 6 do livro de Jeremias contém 30 versículos. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, pois a espada do inimigo é espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de pano de saco e revolve-te na cinza. Planteia como por um filho único. Pranto de amarguras, por de súbito virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, quase fortaleza para que soubesse e examinasse o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 36 e 35. 2 Timóteo com 4 capítulos. Segunda Timóteo. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, contém 18 versículos. O exemplo de Paulo. Bem sabem todos que estão na Ásia, me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto serviço me prestou ele em Éfeso, melhor os sabes tu. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro para esses rebanhos. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 8 do livro de Êxodo contém 32 versículos. A praga das moscas. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. Assim fez o Senhor, vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e a casa dos seus oficiais é por todo o Egito.
a terra foi assolada por estes enxames. Então o Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide oferecer sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios, e se a sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Neemias, com 13 capítulos. Neemias. Capítulo 9. Neemias, capítulo 9, para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. Neemias, capítulo 9, que contém 38 versículos. O povo confessa o seu pecado. Em tudo que nos aconteceu tem sido justo, fielmente procede, nós impiamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e ao teu testemunho que testificasse contra eles. Pois ele no reino, na muita abundância de bens que lhe deste na terra espaçosa e fértil, que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas mais obras. Vê, porém, hoje somos escravos na própria terra, que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os dois últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus, ó Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graças e alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa igreja virtual, @igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos dois últimos livros de hoje. 1 Timóteo, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro do 1 Timóteo. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. E o último livro de hoje é o livro de Judas, com 1 capítulo. 1 Timóteo, capítulo 4, contém 16 versículos. Fidelidade e diligência no ministério. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo na doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último livro de hoje, que é o livro de Judas. Com 1 capítulo, que contém 25 versículos. Contra os ímpios e falsos mestres, são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Veja, o Senhor vem com milhares dos teus santos,
para fazer juízo contra todos e para fazer convite todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiam. Estes são murmuradores queixosos, andando segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo, através de sorteios que dá total liberdade, somente o Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 6, Gênesis capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu 19, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu 17, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 9. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de João, capítulo 12. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 12. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 1. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 3. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 2. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 6. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 8. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 9. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. E você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Judas, que contém um capítulo. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais um aviso para vocês, um aviso aqui para todos vocês. Muita atenção, todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Atenção todos que são ofertantes, dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante de ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Onde nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês.
e eu vou ler uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as duas igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 e ter mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 6, Gênesis 16, o 19, Jó 5, o 17, Jonas capítulo 1, o 5, Malaquias 3, o 14, Oséias 9, o 16, João 12, o 11, Provérbios 12, o 10, Daniel 1, o 13, Cantares 1, o 20, Ruth capítulo 3, o 3, Deuteronômio 31, o 21, Romanos 2, o 18, Obadias, o 4, 1 Crônicas 14, o 12, 2 Pedro 1, o 7, Apocalipse 12, o 1, Jeremias 6, o 22, 2 Timóteo 1, o 8, Êxodo 8, o 15, Neemias 9, o 2, 1 Timóteo 4 e o 9, Judas, com um capítulo. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. Glórias ao Senhor Deus. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e a importância de você ser inscrito, ofertante ou seguidor ou membro de uma de nossas 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se escrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você estiver. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale de 12 milhões a 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato. Glórias ao Senhor Deus.
Lembrando que quando os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual e religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também da Dinamarca, da Inglaterra, da Turquia, do Japão, da África do Sul, da Angola, dos Estados Unidos, Portugal, da Índia, da Colômbia, do Paraguai, da Inglaterra, da Itália e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.